Efésios 5, do 15 ao 20 é o que a gente vai ler. Diz assim o texto: irmãos, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela é a prova viva de que o Senhor nos ama, a ponto de ter nos deixado esse livro maravilhoso em nossas mãos. Mas, Senhor, nós não temos em nós os recursos necessários para compreender, para aplicar. Por isso rogamos, segundo a Tua palavra, Jesus, que nos ajude por meio do Teu Espírito a interpretar a Tua palavra, a sermos convencidos pelo que o Senhor quer dizer, pelo que o Senhor quer falar profundamente aos nossos corações nessa noite. Que o nosso coração seja uma terra fértil, preparada pelo Espírito para essa semente do Evangelho que será lançada nessa noite. Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta marcante dentro do Novo Testamento, porque é uma carta que traz a essência da vida cristã. Tem um autor que chegou a dizer que é como se Paulo nos tomasse pela mão e nos levasse para um lugar alto e nos mostrasse o que é a vida cristã. Efésios é basicamente isso. Um bom livro para você colocar como meta, de repente, de meditar nesse livro nos próximos dias, aí, nesse próximo ano. E Paulo começa essa carta, no capítulo 1, falando sobre o pivô de tudo, onde tudo começa, que é na salvação em Cristo Jesus. Se você olhar o capítulo 1, você vai perceber que do versículo 3 ao versículo 14, Paulo fala como acontece a salvação. Ele diz que Deus Pai é aquele que nos escolhe, Jesus é aquele que vem e morre na cruz e executa a salvação, e o Espírito Santo é aquele que testifica, aquele que sela a salvação em nosso coração. E Paulo está muito empolgado nesse capítulo 1, porque no original é como se ele falasse sem parar, do versículo 3 ao versículo 14. Ele está falando da salvação, a salvação em Cristo Jesus. A obra da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito trabalhando pela salvação da humanidade. E aí no capítulo 2, Paulo busca mostrar como essa salvação poderosa alcançou a humanidade de maneira tal que ela juntou dois povos, os judeus e os gentios. Os judeus, quem são? Aqueles a quem Deus se revelou. E o Antigo Testamento mostra Deus se revelando para os judeus. E os gentios? Aqueles que não tiveram a revelação de Deus como os judeus, mas que agora Deus chama os gentios para que possam compartilhar de suas promessas junto com o povo de Israel. Onde nós estamos? Somos gentios. Somos chamados por Deus para desfrutar dessa maravilhosa salvação. E Deus faz um povo só e Ele vai chamar de igreja. O povo de Deus é a igreja, que reúne judeus, gentios, pessoas de todos os lugares, todas as tribos, todas as nações, todas as línguas. Então, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre o que Deus faz no interior do ser humano. E ele diz que Deus faz com que o ser humano se torne uma nova pessoa. E ele vai dizer: eu oro para que vocês sejam fortalecidos no homem interior. Olha o que Paulo está dizendo. Uma nova vida nascendo dentro de vocês por causa dessa salvação. E aí no capítulo 4, e é muito emblemático, no versículo 1, o apóstolo Paulo começa falando assim: vivam de modo digno do Evangelho. Vejam o que essa salvação fez com vocês. Aproximou vocês de Deus. Fez vocês ressuscitarem. Fez com que um novo homem nascesse dentro de vocês. Então agora, vivam de acordo com isso que vocês receberam. Olha que coisa maravilhosa. E aí ele começa a falar: vai viver isso onde? Primeiro dentro de casa. Sendo bom marido, boa esposa. Vai viver isso na igreja. E vai viver isso na sociedade. E é nesse trecho, aqui por volta do capítulo 5, no versículo 20, onde nós lemos, que o apóstolo Paulo vai falar sobre como viver
no dia a dia de uma maneira digna do Evangelho. E eu quero conversar com os irmãos nessa noite. Como é que a gente pode, então, desfrutar de uma vida cristã frutífera nesse novo ano que está chegando, nesse 2026 que já está aí às portas? Eu quero tirar desse texto 3 atitudes que nós podemos tomar para desfrutar dessa vida cristã produtiva em 2026. Primeira atitude, queridos, precisamos estar sempre atentos ao nosso redor. Olha o que Paulo fala nos versículos 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha o que Paulo está dizendo. Se você voltar um pouquinho, no versículo 11, Paulo falou o seguinte: não participem das obras infrutíferas, antes exponham-nas à luz. Veja, Paulo está dizendo o seguinte, queridos: nós precisamos ser luz no mundo e precisamos denunciar as trevas. Mas sabe como é que ele diz isso? Ele não está falando, no original você entende o seguinte, ele não está dizendo assim, saia pela rua gritando que as pessoas estão erradas. Não. Ele está dizendo o seguinte: viva a sua vida cristã de uma maneira tão intensa que quem vive em pecado vai se sentir constrangido perto de você. Isso é poderoso, né, irmãos? Porque uma coisa é você sair dizendo por aí, você está errado, pare de pecar. Outra coisa é você viver de modo digno do Evangelho. E as pessoas olharem e dizerem, nossa, eu estou constrangido em pecar diante dessa pessoa. Viva de modo digno. Então, queridos, a luz, a vida de luz, precisa ser um incômodo para as trevas. Mas veja, essa vida não vem por meio de um processo passivo. Ou seja, Paulo está dizendo, tenham cuidado, sejam intencionais. Veja, o apóstolo Paulo aponta para o fato de que a vida cristã, irmãos, é um constante progredir. Olha as palavras que ele usa. Vejam como vocês vivem e como vocês andam. Isso tem a ideia de progressão. Progredir na vida cristã. Não é assim que acontece com o ser humano natural? Nós nascemos e crescemos. Isso é o natural. Assim é a vida cristã. Tem que progredir. Mas Paulo está dizendo, toda progressão tem que ter monitoramento. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, os princípios que vocês têm aprendido aqui na igreja, os princípios do Evangelho que vocês têm aprendido, vocês têm usado lá fora, na vida comum de vocês? Porque o cristão, ele não pode viver uma vida passiva, desleixada. Ele precisa ser sábio. Sabedoria é uma palavra-chave aqui dentro da carta aos Efésios. E Paulo vai dizer que a sabedoria é um presente de Deus. Então, irmãos, o dia a dia de um cristão, na cidade de Éfeso, ali para onde Paulo está escrevendo, Paulo diz, vocês têm que aproveitar bem. Vocês não podem viver como se o destino fosse um Deus. Não dá para viver simplesmente como deixa a vida me levar, a vida leva eu. Por quê? Porque os dias são maus. E vai piorar. Vai piorar. Paulo fala dos dias maus e depois ele vai dizer assim, quando o dia mau chegar. Então, os cristãos precisam ser intencionais, viver como quem tem uma missão. Qual a missão? De expor as trevas por meio de uma vida de luz. E ele diz assim, aproveite as oportunidades. A vida, queridos, é um campo de oportunidades para que a obra de Deus seja manifestada entre os homens. Eles poderiam viver como? Como insensatos, seguindo o fluxo do mundo. Ou eles poderiam viver como sábios, manifestando Deus naquilo que eles faziam no dia a dia. Não era só para sobreviver, deixando a vida me levar, mas ser intencional, monitorando. Viver como sábio, não como insensato. Meu convite para você, nessa noite, para 2026, faça um inventário espiritual na sua vida, de tudo que está acontecendo ao seu redor. Pense um pouco na sua vida, pense um pouco no seu 2025. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso mundo de hoje é tão necessitado como aquele mundo do primeiro século para onde Paulo está escrevendo. Os dias de hoje também são maus. A nossa sociedade se especializou no pecado de uma forma que a gente nem consegue imaginar. Eu nem preciso conhecer os problemas específicos de Jandaia para dizer que essa cidade é uma cidade necessitada. Porque o mundo precisa de Deus. Agora, a questão é, você consegue reconhecer o caos ao seu redor? Por exemplo, o caos lá na sua família.
É brigas, intrigas, falsidade, medo, violência na família. Eu sei que foi difícil fazer a lista aí de quem ia convidar para o jantar de Natal, porque o negócio é feio às vezes, é isso mesmo. Dentro da família. Ou quem sabe o caos lá no seu trabalho. Aquela propina para você ganhar um pouquinho mais no final do ano, mas é legal, né, irmão? Ou a impureza no falar, aqueles vídeos que chegam lá no grupo do WhatsApp. Ou quem sabe na sua vizinhança, né? Fofoca comendo solta lá, a maledicência, falando mal uns dos outros. Ou caos no nosso país, né? Corrupção, a gente não sabe, né, o que vem pela frente. Então, olhando para o seu 2025, você acha que viveu como insensato ou como sábio? Como é que você tem vivido no meio desse caos? Você tem vivido como dá para viver ou você tem sido intencional em fazer o que você sabe que tem que fazer? Como a verdade de Deus tem atingido o seu viver diário? Aquilo que você aprendeu aqui na igreja ao longo desses anos como crente, como isso tem sido vivido lá fora? Você está consciente do seu chamado para ser representante de Deus aqui na terra? Queridos, quais foram as oportunidades que o Senhor te deu, ou oportunidades que Ele tem te dado para que você aproveite melhor os seus dias? Dentro dos seus relacionamentos, sejam virtuais, presenciais, nos seus encontros semanais aqui na igreja, na sua família, você consegue se lembrar de situações onde você poderia ter agido com graça, mas você agiu com rancor? Ou situações que você poderia ter perdoado, mas você preferiu guardar raiva? Momentos que você poderia ter fugido de conversas inapropriadas, mas você continuou na roda dos escarnecedores? Ou fofocas que você poderia ter evitado, mas você acabou não resistindo, falou mal do seu vizinho, falou mal do seu parente, falou mal do seu pastor? Identifique o caos que você viveu em 2025, que mais te causou problema, e planeje viver melhor 2026. Esteja atento ao seu redor. Paulo contrapõe nesse texto o sábio e o insensato. Sabe qual é a melhor receita para você ser insensato? É você viver para você mesmo. É você viver para os seus prazeres. Como você tem cumprido a sua missão no reino de Deus? Não entre no ano de 2026 no ritmo do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Atente para o mundo ao seu redor e haja a partir dos princípios de Deus. Amém, queridos? Essa é a primeira atitude. Esteja atento ao seu redor e às oportunidades que Deus tem te dado. Mas Paulo continua. E aqui tem a segunda atitude para o ano 2026, para a gente começar bem esse ano. Desconfie das suas vontades. É isso mesmo. Desconfie das suas vontades. Olha o que Paulo diz nos versículos 17 e 18, irmãos. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Irmãos, para aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, é preciso compreender qual é a vontade do Senhor. Veja, Paulo está dizendo, compreenda a vontade do Senhor. Não viva a partir das suas vontades. Desconfie das suas vontades e busque a vontade do Senhor. Eles precisam entender, queridos, que eles não vivem mais para si mesmos. Os Efésios precisam entender. Eles não vivem mais para si mesmos. É preciso compreender a vontade do Senhor. E por que compreender a vontade do Senhor, irmãos? Porque a nossa vontade, queridos, é uma vontade corrompida. O ser humano é um poço de mazelas. E não sou eu que estou dizendo isso, tá? Profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O que há de mais enganoso no mundo é o quê? O coração humano. Tem uma figura interessante, o autor Richard Foster, num clássico, o livro Celebração da Disciplina. Se você nunca teve a oportunidade de ler, procure ler. Ele diz assim, ó, o ser humano, ele é como as ondas do mar. Poético, não é bonito? É como as ondas do mar, que só produz lama e lodo. Esses somos eu e você, queridos. Isso é o que nós conseguimos produzir pela nossa própria vontade. Por isso Paulo dizendo, procure compreender qual é a vontade do Senhor. Desconfie das suas vontades, porque quanto mais vocês confiarem nas suas vontades, mais expostos ao mal vocês estarão. Então, buscar a vontade do Senhor, queridos, é sinônimo de ser sábio.
Mas buscar a própria vontade é sinônimo de tolice, de insensatez. Paulo diz: vocês precisam ser sóbrios. Quando vocês estiverem sóbrios, vocês vão poder compreender qual é a vontade do Senhor. E como é que a gente pode ser sóbrio? Ele fala no próprio texto. Ele diz assim, não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito. Irmão, a gente tem que entender bem qual é o papel do vinho na Bíblia. Em muitos casos, o vinho representa alegria, presença de Deus, saúde, riqueza. Mas nesse contexto aqui, ele está mais para como aparece lá em Provérbios capítulo 31, quando diz assim, dê bebida forte ao pobre para que ele esqueça seus problemas. Paulo está usando nesse sentido aqui. Então, o vinho parecia trazer diversão, contentamento. Mas, na verdade, Paulo está dizendo o seguinte: depois que passa o efeito, os problemas voltam. Então, Paulo está dizendo assim, não se embriaguem com vinho. Eu vou apresentar para vocês algo mais poderoso que o vinho: o Espírito Santo. Encham-se do Espírito Santo, porque o vinho faz você desperdiçar a vida, mas o Espírito Santo faz com que você desfrute do melhor da vida, a fonte da vida. Paulo está dizendo assim, vocês não podem depender das suas vontades, vocês precisam depender do Espírito Santo. E ele diz: encham-se do Espírito Santo. E aqui é interessante essa expressão, irmãos, porque primeiro, o texto diz assim, deixem-se encher pelo Espírito. Isso é uma ordem, não é uma opção. Às vezes nós, batistas, temos um certo temor quando a gente ouve ser cheio do Espírito, porque lembra muito a linguagem pentecostal, né? Mas não é só pentecostal que é cheio do Espírito, não, irmãos. A Bíblia fala que quando nós ouvimos e cremos no Evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, então ele habita em mim e em você. Nós, batistas, temos o Espírito, amém, irmãos? O Espírito vive dentro de nós. E Paulo está dizendo, é esse Espírito que vai conduzir vocês. Não é uma opção ser cheio ou não do Espírito. Sejam cheios do Espírito. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. O texto também está dizendo, o verbo usado aqui é um verbo no presente. O texto não está dizendo assim, sejam cheios e depois não mais. Não. É no presente. Ser cheio a cada dia, ser cheio a cada dia e ser cheio. Entende? É sempre. O verbo, irmão, está no plural, o que significa que é para todo mundo, não é só para quem é líder. Porque nós desenvolvemos uma mentalidade do catolicismo romano. Nós trouxemos uma mentalidade do catolicismo romano muito perigosa, que é a de que só quem está aqui na frente e a liderança é que tem a obrigação de conhecer a Bíblia, de orar, de jejuar, de evangelizar. Isso é mentalidade romana, irmãos, não é mentalidade protestante, não. Essa mentalidade de que é o pastor que tem que conhecer a Bíblia, eu sou só um membro, isso aqui é catolicismo romano. Você, tanto eu aqui como você, precisamos conhecer a Bíblia. Todos nós precisamos abandonar essa mentalidade romana. E o texto também aqui, quando fala deixem-se encher, está na voz passiva, né? Se você lembrar aí das suas aulas de português, você vai entender que a voz passiva é aquela que recebe a ação, não é aquela que provoca a ação. Então, deixem-se encher. Paulo não está dizendo assim, você vai se encher. Não, é o Espírito que vai te encher. E você precisa estar preparado para isso. Então, queridos, os efésios não podem depender das suas vontades, mas depender de Deus. Então, nesse 2026, eu quero convocar você para trocar as suas promessas de ano novo pela dependência do Espírito de Deus. Porque às vezes a gente fica tão focado nas nossas promessas que a gente fica dependendo delas. Entende? Aí você chega na primeira semana, você não conseguiu seu objetivo, aí você já decepciona, o ano já não presta. Queridos, dependa do Espírito de Deus, não dependa da sua própria vontade ou da sua força, não. Tem um poeta que dizia assim, não há ninguém capaz de saber até que ponto o coração humano é traidor. O autor anglicano C.S. Lewis, ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, você já parou para pensar, onde você estaria se Deus tivesse dito sim para todos os seus pedidos a Ele? Você consegue imaginar onde você estaria se todos os desejos do seu coração fossem atendidos por Deus? Irmãos,
Desconfie das suas vontades. Dependa do Espírito de Deus. O nosso coração é enganoso. Os nossos achismos. A gente não pode ser orientado, irmãos, pelo que a gente acha, pelo que a gente pensa. A gente tem que ser guiado pela vontade de Deus. Submeta seus pensamentos ao Senhor. As suas promessas de ano novo podem falhar, porque está baseado na nossa vontade, que é enganosa. Então, ao invés de confiar nos seus próprios projetos, submeta os seus planos ao Senhor. Irmãos, o mundo que a gente vive exige que nós sejamos sóbrios, porque nós ainda não estamos no nível de sintonia, onde a minha vontade é exatamente a vontade de Deus. Lembra o que o Tiago diz? Cuidado, vocês que dizem, próximo ano iremos para tal e tal lugar, e iremos negociar e ganhar muito dinheiro. Tiago diz assim, calma, o que é a vida de vocês? Dependam do Senhor, porque pode ser que o seu plano não seja o plano do Senhor, e glória a Deus por isso. Deus é soberano, deixa a vontade dele acontecer. Mas você está pronto para receber um não? Você está pronto para receber um não em 2026? Mas é um não que vai te trazer vida, porque a sua própria vontade ia te levar para a morte. Lembra de Provérbios? Há caminhos que para o homem parecem caminhos ótimos, mas no final leva para a morte. Nem sempre o que nós achamos que é certo e bom é bom para Deus. E nem sempre o que a gente acha que é ruim para Deus. Você já viveu situações na sua vida desse jeito? Então, irmãos, sejamos sóbrios. Principalmente porque a gente está vivendo uma época ideológica terrível. Terrível. Onde a luta, irmãos, agora, veja, nós viemos de uma décadas atrás, em que existia muita possessão demoníaca visível. Mas hoje está tudo embutido nas ideologias, sutilmente, na TV, nos desenhos, nos filmes, e a gente vai absorvendo essas coisas. E daqui a pouco a gente está entorpecido por esse mundo. E Paulo está dizendo, não se embriague com o vinho. Irmãos, é interessante porque assim, quando se fala de vinho, existe assim, uma liberdade cristã. Por exemplo, na nossa região, no Nordeste, bebida alcoólica está totalmente fora de questão para um crente, né? Já no sul do país, para algumas famílias isso é mais tranquilo. Não há pecado nisso. O que Paulo está dizendo é, não se embriague com o vinho. Mas a discussão aqui não é essa. A questão é que eu quero trazer você para uma realidade mais profunda. Quando Paulo fala, não se embriague com vinho, eu quero fazer uma aplicação diferente aqui. Eu não vou falar do álcool, da bebida. Eu vou falar do vinho ideológico que a gente vive. Eu vou falar de um vinho, alguns vinhos que têm embebedado o mundo e a igreja. Alguns vinhos dessa época que está embriagando a igreja. Primeiro, está no topo, um vinho chamado política. Irmãos, o que tem de igreja dividida até hoje. De pastores que não falam com o próprio filho porque é de um partido diferente, porque pensa diferente. Você consegue acreditar nisso? Irmãos, política é um vinho que embriaga, cuidado, tá? Inclusive, se eu citar nomes aqui agora, é capaz de alguns aqui até se levantarem e ir embora. Irmãos, política é um vinho que desgraça a nossa vida se você não tiver cuidado. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Nenhum sistema político humano representa o reino de Deus. Amém, queridos? Escute isso, o que vai salvar a igreja não é nenhum partido político. A igreja pertence ao Senhor Jesus e Ele cuida dela como Ele quer. Amém, queridos? Eu não estou dizendo que você não vai votar no ano que vem. Você precisa exercer o seu papel como cidadão. Mas não é isso que vai salvar a igreja. A igreja não precisa de salvadores. O salvador dela já morreu na cruz há mais de 2000 anos. E o sacrifício dele foi de uma vez por todas. Nós não precisamos de sacrifício de mais ninguém. Não deixe a política embriagar você, meu irmão. Não deixe. Mas tem outros vinhos, tá? Por exemplo, o vinho chamado individualismo. Meu, eu, nunca vai para o nosso, nunca vai para o nós. Isso é um vinho que embriaga, irmãos. Tem outros. A busca pelo padrão de beleza é um vinho.
A ânsia de ter coisas somente para aparecer. É vinho que embriaga. Ter as melhores coisas desse mundo, o carro do ano, a roupa é vinho que embriaga, meu irmão. Ter o corpo perfeito é vinho que embriaga. A busca por aceitação. Irmãos, ó, o que é um vinho aqui nesse contexto que eu estou aplicando para nós? Qualquer coisa que se coloque entre nós e a verdade de Deus pode ser um vinho. Entende isso? Qualquer coisa que nos orienta, que não seja a palavra de Deus, é um vinho que tem o poder de nos influenciar. Então, identifique quais são os vinhos que têm embriagado você nesses últimos anos. O que foi que te embriagou nesse 2025? Vícios, ansiedade, muita rede social. Paulo traz uma solução bíblica. O Espírito Santo. Uma solução profunda. O que nós precisamos é ter comunhão com esse Espírito. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós corremos um grande risco de trocar o Criador pelas bênçãos do Criador. Presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Tudo que Deus nos deu, tudo nessa vida que Deus nos deu. Vamos começar pelas coisas mais importantes. Sua família. É uma bênção. Amém? Seu emprego. O relativo luxo que você pode usufruir da vida. Sua casa, seu carro, sua bicicleta, seja o que for. O seu tempo de lazer, por exemplo. Assistir a um bom filme. É bênção, irmão. Uma série boa, daquelas que nos prende a atenção, é bênção. São bênçãos de Deus para nós. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que Deus fez todas essas coisas para mim e para você? Sabe por que nós recebemos bênçãos de Deus? Para nos mostrar que aquilo que a gente prova aqui é só um aperitivo daquilo que está vindo na eternidade. Você consegue imaginar o prazer que você tem quando está reunido com a sua família? Não é gostoso? Todo mundo em paz? Não é um sentimento maravilhoso? Deus só deu isso para você pensar assim: uau, se isso aqui já é bom, imagina quando eu estiver na presença de Cristo. Irmãos, tudo que existe nesse mundo são sombras da realidade que nós vamos desfrutar lá. Entende isso, queridos? Nada é maior do que o prazer de desfrutar da pessoa de Cristo Jesus. Eu tenho certeza que se você chegar no céu, veja, imagine que você chega no céu e lá você tem as melhores comidas que você já pode imaginar. Você tem lá as pessoas, só os melhores amigos, só prazeres maravilhosos, mas Jesus não está lá. Não vale a pena. Porque todas essas coisas são sombras do que vamos desfrutar na presença dele. Amém, queridos? Então, cuidado com as suas vontades que ficam presas a esse mundo. Porque você pode estar sendo enganado pelo seu coração. Mas Paulo continua, e eu quero terminar com a terceira atitude para que 2026 chegue e a gente possa desfrutar de uma vida cristã frutífera. Versículo 19 e 20, quando Paulo diz assim, ó: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira atitude para vivermos uma vida cristã produtiva: glorificar a Deus enquanto a gente vive a nossa vida comum. Irmãos, olha o que Paulo fala. Quando a gente lê esse trecho, louvando com salmos e hinos, o pessoal que é da área do louvor já começa a pensar assim: nossa, quais são esses hinos aí, né, que é para a gente cantar aqui? Irmãos, a ideia de Paulo não é uma questão de música aqui. A ideia de Paulo é o que a música representa. Quando é que a gente entoa hinos e cânticos? Quando a gente está em comunhão, não é assim? O que Paulo está evocando aqui é a figura da comunhão, não é a música em si. Paulo está se referindo a essa vida de comunhão na igreja. Porque veja, a embriaguez com o vinho causa desastres. Mas quando você se enche do Espírito, você gera comunhão. Olha que maravilha.
Como termina? Geralmente, como termina as festas que tem um álcoolzinho? É briga, querido. Mas o lugar onde o Espírito está sempre vira comunhão. Irmãos, a presença do Espírito restaura relacionamentos. E não só isso, também, primeiramente, restaura a comunhão com Deus. Porque Paulo está dizendo assim, olha o versículo 20. Dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Paulo sempre fala de gratidão em seus ensinos. E quase sempre, se não sempre, ele atrela a gratidão à pessoa de Cristo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica pensando assim, pelo que eu vou ser grato? Aí a gente passa meia hora tentando lembrar pelo que eu vou ser grato. Paulo está dizendo assim, seja grato em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo liga a gratidão com a pessoa de Cristo? Porque, querido, não tem nenhuma situação difícil que você possa estar passando que seja mais difícil do que o que Cristo suportou na cruz. Ah, mas eu poderia ser crucificado porque tinha 2 ladrões, homens comuns que foram crucificados? Porque a nossa vista é só um homem pendurado na cruz. Mas do outro lado, no mundo espiritual, Jesus está carregando a ira de Deus que nenhum de nós poderíamos carregar. A Páscoa está chegando aí, né? No novo ano. E eu quero que você lembre disso. Às vezes a gente assiste a Paixão de Cristo e fica com pena de Jesus, né? Mas eu quero que você lembre que não é só uma crucificação que está acontecendo ali. O peso do pecado da humanidade está sobre Cristo. Porque eu e você não suportaríamos. É muito mais profundo. Então Paulo diz, seja grato em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a insatisfação do nosso coração esbarra na obra da cruz. Irmãos, nenhum sofrimento humano pode ser maior do que a obra de Cristo na cruz. Seja grato em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando você é grato, mesmo quando parece que está tudo dando errado na sua vida, você glorifica a Deus. Você glorifica a Deus, porque você está dizendo assim, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, e eu não vou abrir mão desse amor. É assim que Paulo está dizendo, vocês vão glorificar a Deus. Estabeleça essa meta para a sua vida em 2026, irmãos. Como eu posso glorificar a Deus? Eu quero resumir aqui, o que é glorificar a Deus? Vamos lá, vamos deixar isso mais simples aqui. Significa o seguinte, irmãos, o que é glorificar a Deus? Presta atenção aqui, a resposta de $1 milhão vai mudar a sua vida aqui. O que é glorificar a Deus? É as pessoas olharem para mim e para você e lembrarem de Deus. É as pessoas olharem para mim e para a sua vida e dizer assim, Deus é verdade, Deus é real, Deus existe, olha a vida dele. Isso não é maravilhoso, irmãos? Não é isso que nós queremos? É ou não é? Não é por isso que nós estamos aqui? Para que Deus vá mudando a nossa vida, a ponto das pessoas olharem e dizerem, cara, eu quero viver como esse aí, eu quero viver como essa pessoa aí, porque Deus é real. Irmãos, vou dizer uma coisa para você, isso não vem da nossa força, não é fruto do nosso labor, isso é fruto do Espírito habitando em mim e você. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em Romanos 8,16, que o Espírito de Deus mora dentro de nós e testifica que nós somos filhos de Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? Quando o Espírito habita em nós, nós somos restaurados, reconciliados com Deus. Irmãos, pertencer a Deus é um privilégio que o ser humano tem. Uma vida de comunhão com Deus, queridos, é o primeiro passo para glorificar a Deus. Como é que as pessoas vão ver Deus em você? Quando você tiver uma vida com Deus. Lembra o que disseram de Pedro? Opa, esse aqui é um deles, olha como ele fala, olha como ele anda, igualzinho os outros. Quem anda com Jesus, querido, se torna igual a ele. E o mundo vê isso. O mundo vê isso, isso é glorificar a Deus. Essa é a primeira etapa. Quando o mundo olha para nós e lembra de Deus. Quando nós somos religados a Deus. Quando nós temos todos os motivos para reclamar, mas mesmo assim a gente é grato. Mas tem uma outra coisa. Quando o Espírito habita dentro de nós, Paulo vai dizer, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, que o Espírito produz o fruto dele dentro de nós. Quem lembra lá da lista do fruto? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Sabe o que isso significa, irmãos? Que quando o Espírito habita dentro de nós não temos só comunhão com Deus, nós temos comunhão com os outros. Isso é glorificar a Deus também. Sabe por quê, irmãos? Pensa comigo. Por que nós vamos crescer em amor, alegria, paciência? Deus precisa do nosso amor? Pensa, Deus está lá agora carente do nosso amor? Deus precisa da nossa paciência? Deus precisa da nossa mansidão? Não. Quem precisa? O nosso irmão. Martinho Lutero falou uma coisa interessante, ele disse assim, Deus não precisa das nossas boas obras, mas o nosso próximo precisa. Atente para uma coisa, não existe vida cristã sem o próximo. Como é que eu sei que eu estou crescendo em amor? Quando eu fico em casa? Não, quando eu estou aqui. E eu mostro isso para o meu irmão. Entende? O Espírito frutifica em nós para isso. É por isso, irmão, que não adianta você ser bem crente na igreja, ser um anjo na igreja e ser um diabo em casa. Aí não dá. Aí não dá, porque é lá que você precisa manifestar o fruto do Espírito. Você glorifica a Deus quando você ama a sua esposa, quando você respeita e ama a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, seu vizinho, o irmão da igreja, o seu pastor. Como você quer tratar os seus colegas de trabalho em 2026? Como você quer tratar os seus familiares em 2026? Irmãos, o nosso dia a dia glorifica a Deus. Primeiro, na minha comunhão com Ele. E segundo, na minha comunhão com meus irmãos. E isso, irmãos, é obra do Espírito de Deus. É Ele que produz o amor, a paciência. Entendeu isso aqui, irmão? Talvez você esteja tentando ser paciente com a sua própria força. E Deus está dizendo nessa noite, dependa do Espírito. Dependa do Espírito. Que 2026 seja um ano em que nós vamos depender mais do Espírito. Amém, irmãos? Amém. Queridos, o meu convite é, não mude só de calendário, não. Mude de mentalidade. Amém? Que 2026 não seja só uma tentativa frustrada de reforma, mas que seja uma renovação de vida em Cristo Jesus. Irmãos, é isso que eu desejo para 2026. Sem esse atraso de ouvir a palavra de Deus e a transformação vir muitos anos depois. Amém? Nós falamos hoje dessas 3 atitudes fundamentais para que o nosso próximo ano aí seja não só uma mudança de calendário, mas de uma vida frutífera, né? Estar atento ao nosso redor, que 2026 a gente não viva como se o destino fosse um Deus, mas que a gente seja sábio, monitore o nosso comportamento. Segundo, que a gente desconfie das nossas vontades para buscar ser cheio do Espírito, alinhar o nosso pensamento com a vontade de Deus. E terceiro, glorificar a Deus como o propósito maior da nossa vida, cultivando gratidão no coração, sendo uma bênção para o nosso próximo. Amém, querido? Deus nos chama para ser um ser humano de vida prática. Muitos de nós passamos 2025 paralisados, porque a gente recebeu muita luz de Deus, mas não houve transformação. As verdades do Evangelho, irmãos, precisam gerar mais do que admiração. Você não pode chegar aqui nessa noite e sair dizendo assim, que bênção que foi essa pregação, e isso não mudar nada na nossa vida, entende, irmãos? Isso precisa mudar a nossa vida, então não permita que 2026 comece com essa distância. Sua família precisa disso, seu trabalho precisa disso, a sua cidade precisa disso. Nós oramos assim, a irmã orou dessa forma, porque o Senhor abençoe essa cidade, abençoe esse país. E nós temos isso em nossas mãos. Jesus disse, relatado lá por Mateus, capítulo 5, versículo 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, eu quero finalizar contando uma história para você. É uma história, está lá no livro dos reis, no segundo livro, no capítulo 18, é a história do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei muito notável no reino de Judá, e ele foi um homem que serviu a Deus com coração íntegro, ele era um homem que se humilhava na presença de Deus, ele teve uma vida assim exemplar. Mas no final da sua vida, ele recebeu uma comitiva babilônica, um grupo de autoridades da Babilônia que veio até Judá. E ele abriu as portas do templo, as portas do palácio, e essa atitude, naquela época, significava fazer uma aliança com aquele povo. Ele fez uma aliança com a Babilônia. E
depois que aquele povo vai embora, o profeta Isaías chega para ele e diz assim: o que foi que você fez? Você não poderia ter feito isso. Porque esse povo, a Babilônia, é esse mesmo povo que vai nos destruir nas próximas gerações. Já havia uma palavra profética a respeito disso. E sabe o que Ezequias diz quando ouve isso? Ele diz assim: boa é a palavra do Senhor. Ele recebeu uma palavra profética dizendo que vai vir destruição, e ele diz: boa é a palavra do Senhor. Sabe por que ele disse isso? Porque não era com ele, era com as gerações futuras. Ele não se importou com o futuro, ele se importou com ele mesmo. Ele não foi intencional. O texto vai nos dizer na sequência que o filho de Ezequias, um terrível homem chamado Manassés, foi um dos piores reis de Judá. E o neto dele foi pior ainda, Amnon. Esses dois reis, irmãos, chegaram a colocar imagens do sol e da lua dentro do templo. E o povo de Deus adorava a lua e o sol, por causa desses homens maus, que não foram orientados pelo grande rei Ezequias. Ezequias não foi intencional. Eu quero te convocar a ser intencional nesse 2026. Amém, queridos? Não vá no ritmo do pagode, não. Deixa a vida me levar, vamos ver no que dá. Não, seja intencional. Eu vou viver para Deus. Eu quero estar atento ao meu redor. Eu quero desconfiar das minhas vontades. E eu quero glorificar a Deus. Eu tenho uma sugestão de planejamento para o seu 2026. Primeiro, fique atento às oportunidades que Deus vai te dar. Por exemplo, lá na sua família, situações que você vê que poderia dar em briga, se você agir com insensatez. Haja com sabedoria. Amém? Lá no seu trabalho, sabe aquelas conversas impuras que não convém a um servo de Deus, a uma serva do Senhor? Ou má conduta, que é mau exemplo? Desista disso. Desista disso em nome de Jesus. Monitore o seu dia a dia. Segundo, faça um plano para que em 2026 você dependa mais de Deus. Identifique qual é o vinho que tem distraído você. Qual foi o vinho que mais te embriagou nesses últimos anos? Foi a política? Foi o individualismo? Foi as redes sociais? Foi o consumismo? Você não consegue largar aquele aplicativo de compras? Você nem precisa de nada. Aí você está lá naquele aplicativo de compras, só gerando vontade para coisas que você não precisa, para um dinheiro que você não tem. Não, esqueça isso em nome de Jesus. Faça um plano para ter mais intimidade com Deus. Que tal você ler a Bíblia toda em um ano, nesse próximo ano aí, 2026? E eu tenho uma coisa boa para você, uma coisa prática. Eu tenho um grupo no WhatsApp chamado Mergulho Bíblico, onde eu dou apoio para as pessoas que querem ler a Bíblia em um ano. Queridos, tem crente de mais de 30 anos que nunca tinha conseguido ler a Bíblia toda. Está lá no grupo, já leu a Bíblia pela segunda vez. Toda. Quem sabe esse é um bom objetivo para você? Eu vou mandar o link do grupo para o pastor Israel, para ele mandar no grupo da igreja. Quem quiser entrar, é só clicar lá, gratuito. Toda semana você vai receber aulas sobre os livros que você está lendo lá, para você entender melhor. Porque a gente começa muito empolgado, né? Gênesis, Êxodo, aí chega Levítico, né, irmão? Eu sei que você já parou em Levítico, eu sei. Números, pronto, acabou o homem, acabou a mulher. Lá no grupo você vai receber uma aula dos principais tópicos daquele livro para você conseguir ler aquele livro, passar por aquele deserto em nome de Jesus. Mas era até um deserto para eles, né, irmão? Para nós também, mas você pode ler sim. Então desconfie das suas vontades, tá? E terceiro, irmãos, defina metas de relacionamentos e de gratidão para esse ano. Que tal começar 2026 com gratidão no coração? Vamos fazer esse planejamento? Que tal um planejamento de bons relacionamentos? Talvez você precise ir até aquela pessoa que te fez mal e conversar com ela. Irmãos, o evangelho é muito radical. Olha o que Jesus diz lá no Mateus capítulo 18. Se alguém tem algo contra você, você está lá, você vai dar a sua oferta e você lembra que alguém tem algo contra você, vá até essa pessoa. Veja, não é se você tem algo contra ela. Você pode estar dizendo assim, eu não fiz nada, foi ela que fez contra mim. Pois é, o evangelho é radical. Jesus está dizendo, vá até essa pessoa. Talvez seja um bom planejamento. Aí você está aí remoendo, né, no coração. Lembra do que eu falei, não é na tua força. É o Espírito que te capacita a isso. É Ele que gera amor,
força de vontade, domínio próprio, mansidão, paciência. Dê uma chance para o Evangelho. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Quero convidar você a colocar o seu coração diante de Deus nesse momento. Faça a sua oração diante do Senhor agora, diante de tudo que você ouviu. O que você precisa mudar para esse 2026? Coloque isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Ela nos confronta, Senhor, mas ela também nos consola. E nós temos a convicção de que foi o Senhor que nos trouxe aqui nessa noite para nos ensinar, para nos exortar. Nós recebemos a tua repreensão, mas recebemos também o teu consolo. É o Senhor que conhece os corações, é o teu Espírito que conhece cada coração aqui nessa noite. Então eu oro para que esses corações sejam como aquela terra fértil, onde a boa semente caiu e produziu frutos. E eu oro para que essa igreja seja transformada, famílias sejam transformadas nesse lugar. Essa cidade seja transformada a partir dessa igreja, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.